Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o primeiro vídeo aqui de testes de câmera do Galaxy S21 aqui no canal. Esse é o S21, não é nem o Plus e nem o Ultra, tá? Vamos começar com esse aqui, depois vamos ver se nós vamos receber os outros modelos da Samsung. Esse smartphone foi mandado pela Samsung e eu não tenho compromisso nenhum de falar bem ou mal desse aparelho. Eu vou falar o que eu acho, como sempre, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, clica no botão e se inscreve agora. Hoje eu vou utilizar aqui o tipo de gravação que é indo e voltando entre a câmera frontal e a traseira sem parar, tá? A Samsung já trouxe, acho que desde o S20 a gente já tinha essa possibilidade. Então você pode mudar entre as câmeras da frontal e da traseira sem parar a gravação, tanto em 4K 60 quanto em 4K 30, tá? Esse aparelho aqui tem limitação quanto a mudar entre as câmeras traseiras se você tiver em 4K 60. Você pode fazer 4K 60 na Ultra Wide, mas você não pode começar em uma e ir para outra. Você tem que parar em uma e começar em outra em 4K 60. Em 4K 30 de boa, você pode mudar para frente, para traseira, mudar da telefoto para wide e para principal, beleza? Bora lá então. Mais uma coisinha, eu já testei esse cara aqui num vídeo de 30 minutos, devo estar colocando algumas imagens aí, gravei em casa por mais de 30 minutos, a temperatura estava 30 graus, 30 e poucos graus, era mais de 5 da tarde, ambiente predominantemente sombra, indo para dentro de casa e para fora, e ele gravou mais de 30 minutos em 4K 60 sem parar e sem dar informação que estava esquentando. Então, só para adiantar, agora aqui a gente está com a temperatura de quase 30 graus na sombra, e vamos ver como é que ele vai performar. Se ele esquentar, eu vou estar com o medidor aqui e medindo para vocês para falar qual que é a temperatura durante as gravações. Beleza? Bora lá. Começando então com a câmera frontal do Galaxy S21 em 4K 60. E eu vou fazer aquele esquema que eu falei para vocês, mudar entre a câmera traseira e a câmera frontal sem parar de gravar, tá? E óbvio, quando eu faço isso tem um delayzinho, às vezes demora um segundo, um pouquinho mais de um segundo, tá? Então esse aqui sou eu, o sol tá lá, ó, agora são quase 10h30 da manhã, tá? Então essa é a frontal em 4K 60, eu tô utilizando apenas um bastãozinho, não sei se dá para ver no reflexo dos meus óculos aí, ó. É um bastão normal, não tem estabilização nenhuma, é só para segurar o smartphone e não tapar o áudio, e aí vocês ficarem com o áudio tapado e falar, invalidou o teste, tá sem áudio, enfim, tá? Porque tem muita gente que às vezes acaba olhando o reflexo dos óculos e fala, pô, mas você utilizou um gimbal. Cara, não é nada de gimbal. É um negócio, aquele que você compra no camelô para segurar o celular, para ele não ficar assim para lá e para cá. No meu caso é só para não tampar o áudio dos lados, tá bom? Tem nada de estabilização. Ó, 4K 60. Muito bonito. Inclusive, deixa eu até tirar os óculos, até o céu tá muito bom lá atrás, tá? Eu fiz comentários sobre esse smartphone contra a versão com o Snapdragon, que é vendida lá fora, e que parecia estar melhor pelos comparativos que eu vi. Então aqui é um teste solitário, não tem como eu colocar um do lado do outro, embora tenha vários outros smartphones aqui, mas não dá. Então eu só vou opinar sobre o que eu estou vendo aqui e parece que está muito bom. Estabilização boa demais, não sei como é que está o áudio, vocês julguem aí. Eu gosto sempre de falar nos vídeos. Galera, o que eu vejo aqui pode não se traduzir no que você está vendo aí na hora, porque pode acontecer um processamento de imagem depois que o vídeo acaba e ficar melhor, exposição, fundo, céu. Então é sempre você melhor se basear no que você está vendo do que no que eu estou falando, porque isso pode ficar melhor. Pior nunca, melhor, tá? Então essa aqui é a câmera frontal. Vou fazer o que agora? Agora sem parar de gravar, porque eu poderia dar um pause e voltar. Eu só vou dar uma flipada e pronto, estamos na câmera traseira e continuando em 4K 60. Porque estão setadas as duas câmeras, frontal e traseira, para 4K 60. E neste caso aqui, você tem como setar os microfones, se você quer captar por que microfone você quer. Mas aqui tá tudo no automático, as lentes estão limpas e tá tudo no automático do jeito que o smartphone veio de fábrica. Não liguei nem desliguei nada. Se ele vem com alguma coisa desligada de fábrica, está desligada, porque o intuito é ser o mais justo possível para aquela pessoa que vai tirar simplesmente o smartphone do bolso e vai começar a gravar vídeos, beleza? E fazer fotos. Nesse vídeo aqui é um vídeo para começar a falar sobre as câmeras. Eu não vou fazer fotos aqui, é só vídeos. 4K 60 nesse caso aqui e 4K 30 também logo na sequência, tá bom? Então a gente mudou da frontal para a traseira. Eu vou voltar para mim agora.
voltei para mim e vocês estão vendo que eu estou num ambiente bem difícil até. Porque aqui tem sombra, eu estou na sombra e se eu der passinhos, depende o lugar onde eu me encaixe, eu tenho sol. Agora eu tenho sol na minha cara, então é mais difícil segurar a exposição quando o sol está direto aqui e atrás está mais escuro ou vice-versa, tá? Vou fazer o quê? Agora vou dar uma pausa simplesmente, porque vocês viram aqui o 4K60, que inclusive está muito bem estabilizado e muito fluido. Eu estou andando com uma bolsa gigante aqui cheia de smartphone, estou meio pendido pro lado, mas eu estou andando a uns 3 por hora, 4 por hora, estou de chinelo. Então, nada mais justo do que um teste real, né? Para mim, olhando a tela aqui, a qualidade de imagem tá muito boa. Muito boa realmente. Agora, vamos ver, ó, vou fazer um contra o sol para ver como é que ele tá segurando o sol. Tá em 4K60, que é sempre mais difícil de segurar, tá? O sol tá lá atrás, ó. O sol tá lá atrás. Então, cara, tá segurando bem. Tá segurando bem bom, tô achando a qualidade muito boa. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, pessoal. De alguns anos para cá, eu diria que de 3 anos para cá, fica muito difícil você falar de uma câmera de um smartphone. Ah, tá muito melhor. Geralmente a melhora tá pequena, então ficando em detalhes. Às vezes em uma cor melhor, às vezes num dynamic range melhor, às vezes nisso aqui, ó, né, que é um HDR contra o sol um pouquinho melhor. Geralmente, cara, tá muito difícil você ficar pulando de uma geração para outra e achar que você tem um desempenho muito melhor. Às vezes você tem que pular de uma geração para outra porque às vezes o aquecimento tá melhor, às vezes, sei lá, cara. Ó, eu tô aqui com 4 minutos, 5 minutos dando agora. Vou colocar na câmera traseira. Deu um corte sem querer aqui, deixa eu averiguar a temperatura. Vamos colocar a temperatura de tela aqui. Ó, eu tô na temperatura de tela 47 graus, tô 48 graus sob o sol, 48. Vocês não estão vendo, mas ó, deixa eu colocar aqui. 45, 47, 46, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, 46 é a temperatura que mediu na parte da tela mais quente, 47 graus, tá? E eu tô sob o sol, o solzão tá lá em cima, ó. Então é basicamente essa temperatura que vocês vão ter. E lembrando que no teste que eu fiz em casa, não parou de gravar 30 minutos em 4K60. Atingiu temperatura de 48 graus nas áreas mais quentes. E na parte de baixo do smartphone, deixa eu mudar para mim aqui de novo. Na parte de baixo do smartphone fica sempre mais fria, da metade para baixo, segurando o smartphone na vertical. E na parte metade para cima fica sempre mais quente. Perto do módulo de câmera é a temperatura mais quente, chegando a 48 graus e tal. Depois de 5 minutos, 7 minutos gravando, você começa a sentir um incômodozinho ali. Então se você tiver com uma capinha, talvez você nem sinta, mas você começa a sentir um pouco incomodado. Mas eu não tive problema com ele parar. Gente falando por aí, parou de gravar com 10 minutos, 4K60, 30 minutos, e poderia ir mais. Eu parei nos 30 minutos e não tive nenhum problema com o tempo de gravação, beleza? Vamos colocar um 4K30 agora para vocês verem? Bom, pessoal, se a gente continuasse falando aqui, vou continuar falando, a gente já está indo para mais ou menos uns 6 minutos de gravação e agora eu estou em 4K60. 4K60 ajuda um pouquinho no HDR, né? Você conseguir aquele céu menos estourado e tal, e o sol continua ali, ó. Olha ele lá, ó. Tá, essa imagem é muito foda de fazer. Se o smartphone for ruim, geralmente eu fico muito escuro. E agora a gente perde um pouquinho de fluidez, mas eu recomendo você utilizar o 4K60 se você tiver 30, aliás, que é esse. Se você tiver estático, tiver parado, tiver pouca luz. Se tiver muita luz, pode arregaçar no 4K60 e mete o pau. Se tiver pouca luz, 4K30, senão você vai ficar com imagem ruim em qualquer smartphone, tá? Então, ó, tô vendo umas travadinhas aqui que não sei se vocês vão ver na hora de assistir o vídeo, ó. Tô vendo desincronizado a minha boca nesse momento no preview. Preview é tudo aquilo que você tá vendo enquanto você tá gravando. Eu tô vendo aqui então, talvez até por temperatura, não sei, vou checar, que a minha boca eu tô falando e tô vendo fora de sync aqui no vídeo. Então, essa é a primeira coisinha que eu tô vendo. Tá fora de sincronização, tô me vendo atrasado. Não seria um problema grande, mas eu notei, então eu tenho que falar. Vou mudar para traseira sem parar. Traseira agora em 4K, então, somando os tempos aqui, que a gente já está em torno de 1 minuto e meio aqui em 4K30, com a primeira gravação,
eu acho que a gente já tá indo para 7 minutos. E aqui, cara, nesse tipo de gravação, como eu tô em 4K 30 agora, a hora que eu flipo para a câmera traseira, que é o caso que eu flipei agora, e eu não sei o caso da desincronização, porque agora está na câmera traseira e eu não me vejo, você pode mudar entre as câmeras. Então, ó, eu vou para ultra angular. Aí tá ultra angular, tá? Eu não sei se vocês vão ouvir minha voz longe, porque tá no módulo que eu não mexi. Então pode ser que ele use aquele módulo de câmera de zoom, jogar o áudio lá para frente, tá? Ó, eu vou colocar agora a câmera normal de novo e vou para a câmera de zoom. Zoom de 3x, mas esse 3x aqui, cara, poderia se dizer que é um 3x puramente digital, porque é uma câmera de 64 megapixels, tá? E então ele vai dar um zoom inteiramente digital. Você pode ir até pro 30x, ó, 12x em vídeo, aliás, 30x em foto. Eu tô movimentando, ó. Vou cair para principal de novo, tá? E a de zoom, que usa basicamente zoom digital, para falar a verdade, tá? Embora apareça ótico aí, é porque 64 megapixels você pode dar um zoom digital que você vai ficar com qualidade boa ainda, em torno dos 16 megapixels. Então tá muito bom. Até na câmera de zoom. Câmera de zoom, galera, é para ficar paradinho, tá? Não vai inventar de andar com câmera de zoom que você vai se ferrar. Não é para isso que ela é feita. Grande angular. E vou mudar pra... de novo, indo para 3 minutos e continua desincronizado. Continua, eu olho e falo e tô vendo depois. O vídeo tá dando umas tremidinhas assim, ó, que agora é proposital. E tá fora de sincronização. Então, coisa que eu nunca vi, nem no S20, nem no S10, nem no Note 10, nem no Note 20 Ultra. Não vi, eu tô vendo aqui. Como tá no começo ainda, pode ser que falta ajustar alguma coisa aqui de software. Tá atrasadinha. Quanto à qualidade, tá boa, viu? A qualidade tá boa. Vou dar mais um zoom aqui agora. Vou dar mais uma vez pra traseira, pra pegar o zoom, ó. Esse é o zoom, lá no caminho lá longe. Não sei se vocês estão escutando minha voz longe. Pode ser que sim, porque o zoom pode estar ativado. Principal e a grande angular, tá? Voltando. Esse é o primeiro vídeo, pessoal. Então, se você está interessado em comprar o smartphone, está com dúvida ainda, se inscreve aqui no canal, porque eu vou soltar mais vídeos e vai ter outros vídeos testando foto e testando outras coisas. Esse é só um vídeo primeiro de apresentação de câmera para mostrar o básico. Se você tem dúvida sobre o básico, quero comprar, queria ver como é que é o vídeo de dia, de noite é sempre foda de eu gravar. Eu sei que a galera pede, mas é complicado, principalmente agora nesse período que a gente tá passando. Então, se eu vier à noite aqui, vocês não vão ver nada porque não tem luz, né? Então, é isso aí. Dá para você tirar uma ideia do 4K60, do 30, frontal, traseira. E depois a gente vai ter vídeo de foto ainda, vai sair muito vídeo do S21, tá? E logo mais, talvez, quem sabe, a gente receba o S21 Ultra, que é o supra-sumo da Samsung. E eu continuo fora de sincronização. Vamos fazer mais um teste? Antes de acabar, ó, indo para 10 minutos de gravação, mudando de câmera. Deixa eu ver quanto que tá essa temperatura aqui na tela. 44 graus, ó. 44 graus na tela. Em nenhum momento eu tive... Deixa eu medir a traseira aqui, peraí, pessoal. Traseira... 46 graus na traseira, ó. Em nenhum momento eu tive mensagem de interrupção de gravação. Então, passando aqui já para quase 11 minutos falando, que eu falo pra caraca, e não tivemos nenhum problema. Por que você não vai colocar fotos nesse vídeo? Porque eu não quero. Eu vou fazer um outro vídeo, dá trabalho. Quero fazer um vídeo só de fotos. Mas se inscreve, que eu vou linkar aí as coisas. Se inscreve agora. Escreve aí nos comentários também o que você achou dessa gravação. E vai sair depois um comparativo. Eu trouxe aqui, né, aliás, eu vou gravar agora. Mas vocês vão ver outro dia. Eu tô aqui com algumas crianças aqui na bolsa. Que é o S10 Lite. S10 Lite não, esse é o S20, né? E é o Note 20 Ultra. E tem mais uma outra criança aqui, esse aqui é o S10 Lite. Então vai ter esses 4 Samsung num teste de câmera cego. Vocês vão saber que são os 4, mas eu vou querer saber de vocês qual deles fez qual foto. E aí vai ser só câmera frontal e câmera traseira principal. Não vai ter aquela festa de
grande angular, e aí senão não tem jeito, tem uns que não tem umas câmeras. Beleza, galera? Se inscreve no canal, deixa um like aí se gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!